precisando de uma boa casa para aquela família. Agora, imagine como é que era a casa que eles tinham antes. Conforme disse aquele senhor, as madeiras todas podres, não é? Um estado deplorável do lugar em que aquela família morava. E agora, graças a Deus, por eles estão protegidos do sol, da chuva, do frio, de animais, não é? Agora, já não dormem mais em cima de madeira, de pau a pique. Agora tem pelo menos uma cama, tem um colchão, tem coberta, tem roupa de cama, tem um pouquinho de comida para eles comerem. Sabe por quê? Porque Deus tocou no seu coração para contribuir e no coração daquele australiano que também deu uma oferta para ajudar a fazer esse trabalho aí. Quer dizer, em menos tempo do que a gente pensava, conseguimos fazer esse trabalho lá. Graças a Deus, não é? Então é o trabalho que vai sendo feito. Eu sempre digo o seguinte, irmãos, é aquela velha história que os irmãos estão até cansados de ouvir da minha parte. É aquele senhor que passa na beira da praia e fica observando um morador, um nativo, pegar aqueles milhares e milhares de estrelas do mar que estavam lá na praia. Ele então agacha, pega uma e joga, devolve para o mar, agacha, pega outra, joga para o mar, e assim vai. E aquele senhor que estava observando pergunta para ele: você acha que você vai salvar essas estrelas do mar todas? Você acha? E ele não deu ouvidos, agachou, pegou uma, e o senhor continuou insistindo: você acha que você vai salvar essas estrelas do mar todas? Ele agachou mais uma vez, pegou uma e disse: para essa eu fiz diferença. Muitas vezes a gente é querendo salvar o mundo inteiro, mas Deus não quer que você salve o mundo inteiro. Deus coloca uma pessoa do seu lado para você abençoar, para você ajudar, né? Às vezes é a pessoa que está no trabalho, às vezes é a pessoa com quem a gente está convivendo. São pessoas, é assim que Deus trabalha, é assim que Deus faz. São oportunidades que Ele coloca diante de nós. Amém? Bom, sábado que vem é o nosso encontro de homens. Vamos rapidinho atribuir esse... Beto, me ajuda aqui. Daniel, vem cá rapidinho. Me ajuda a atribuir esses convites aí. Vocês vão ver que foi um convite especial. As mulheres podem pegar. Ajuda a distribuir para os homens. Vamos ter um encontro de homens sábado que vem. Não é? Deixa eu mostrar aqui. Acho que eu não trouxe o meu... Me dá só um aí, Beto, fazendo favor. Mas você vai ver. Não é? Porque aqui é assim, ó. Não vai dar para os irmãos verem. Aliás, todas as mulheres podiam pegar. Pode pegar pelo menos um. Para você ver aí, ó. Encontro de homens, noite do tubarão. Então é o seguinte. Então aqui é assim, o negócio aqui com os homens aqui é pouco, mas o cinturão daqui é bruto, né? Homem aqui é assim, pega o tubarão pela cauda, né? Então a noite do tubarão, próximo sábado, né? Então nós vamos aí ver se a gente consegue. Aí as mulheres tudo curiosas, ó. Não pode falar nada, eles não iam pegar, agora pronto. Agora é o seguinte, convida para poder, a gente tem um grupo bom de homens aqui. Eu preciso dessa resposta no máximo até sábado, sexta-feira. O Daniel e eu ficamos desesperados, irmãos, porque os amáveis irmãos não me retornam a ligação e dizem: pastor, estou levando 3, 5, 1 e tal, e a gente nunca sabe quantos tubarão tem que pegar. É uma dificuldade terrível. Então é o seguinte, pelo amor de Deus, sexta-feira, me dá uma boa relação aí, ó, estou levando 3, ó, estou indo, mas me deixa saber. Tá bom? Hein? Mas não é fácil não. Um dia desse quase que eu morri por causa desse tubarão que eu fui pegar. Então é o seguinte, eu só vou arriscar assim se tiver tubarão assim, se tiver quantidade de homens suficiente aí, né? Fique com a quantidade para você distribuir aí no trabalho, encontrar com alguém, não é? Para a gente ter o maior número de homens aqui possível. Próximo sábado, então, vamos ter o nosso encontro de homens. Não vamos perder essa oportunidade, tá? Queremos dar as boas-vindas aos nossos visitantes. Gostaria que a Filó apresentasse aí os visitantes que ele trouxe. Já esteve conosco algumas vezes, aliás, 2 anos atrás, não é? Mas são irmãos queridos lá de Mendes Pimentel, aqui bem representado, não é? Por favor, Filó, apresentem. Presente Terezinha, Joaquim, Magali, Francisco. Como é que chama os meninos? Manuel e Franciele. Deus abençoe vocês. Prazer tê-los aqui, não é? Fátima, apresente seus visitantes aí, suas convidadas. Raquel.
Andréia, Raquel e Andréia. A Raquel é lá da Paraíba, mas mora em Brasília, está passando férias aqui. É, lá da Bahia, né? Bem-vindo, Deus abençoe. Né? Terra da rede, né? Muita rede lá. Deus abençoe vocês. Gente abençoada, Deus abençoe, Raquel. Prazer tê-la aqui conosco. Pastor Davi. Pai do Senhor, irmãos, eu louvo a Deus porque neste momento eu tenho a oportunidade de compartilhar com os irmãos de algo muito bom que acontece na vida da gente. A palavra de Deus nos incita a nunca comparecermos diante do Senhor de mãos vazias. E é uma parte que eu gosto de fazer, porque encontramos poucas pessoas que gostam de falar desse assunto. E muito poucos aqueles que gostam de escutar. Eu andei com o meu bolso sem ser convertido durante muito tempo, mas chegou uma hora em que Deus tocou o meu coração e a minha vida mudou. Eu era salvo, sabia que era salvo, mas eu não tinha a bênção de Deus no que diz respeito às finanças em sua totalidade. Por quê? Eu deixava de honrar o Senhor com aquilo que Ele me dava, com aquilo que Ele ordenava, com aquilo que eu precisava trazer à casa do Senhor, quando subisse para adorá-lo. Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias, no segundo livro da Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 23, e gostaria de convidá-los a se colocarem de pé, em respeito à palavra do Senhor. Essa, como eu já falei, era a parte mais difícil do culto para mim, porque mexia com as minhas finanças. Hoje é a parte que mais eu me alegro, porque eu só trago, porque o Senhor me dá antes. Estou apenas restituindo. Diz a palavra do Senhor a partir do versículo 14, no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo de 14 em diante. 3 vezes por ano vocês me celebrarão festa. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias comam pão sem fermento, como eu lhes ordenei. Façam isso na época determinada do mês de Abibe, pois nesse mês vocês saíram do Egito. Eu comecei a ler daqui para que vocês possam ter uma ideia que existem ordenanças bem claras. 3 vezes por ano deveria ser celebrado festa ao Senhor. Lembre-se que o lugar de adoração era um para todo o reino de Israel. E ele continua, a palavra do Senhor continua dizendo: ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. O que é que diz? Ninguém apareça diante de mim de mãos vazias, na outra versão. Celebrem a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho da semeadura. Celebrem a festa do encerramento da colheita, quando, no final do ano, vocês armazenarem as colheitas. 3 vezes por ano, todos os homens devem comparecer diante do Senhor, o soberano. Não ofereçam sangue de um sacrifício feito em minha honra com pão fermentada. A gordura das ofertas de minhas festas não deverá ser guardada até a manhã seguinte. Tragam ao santuário do Senhor seu Deus. Repito, tragam ao santuário do Senhor seu Deus o melhor. Tragam o melhor dos primeiros frutos da colheita, as primícias da colheita ou daquilo que a gente ganha, deve ser entregue ao Senhor, não o resto. Um exemplo claro, muito claro na Bíblia, que nunca eu esqueço, é que no capítulo 4 de Gênesis existem 2 irmãos que adoram, que oferecem a Deus alguma coisa
segundo Deus havia determinado. Capítulo 4, versículo 4 diz que no final dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Mas o outro irmão, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, do que ele tinha de melhor. O que é que você traz para o Senhor hoje? Ninguém apareça de mãos vazias. Levantemos os nossos envelopes contendo os nossos dízimos e as nossas ofertas para devolvermos ao Senhor em obediência ao que Ele nos ordena. Senhor, aqui te apresentamos os nossos dízimos e ofertas, parte daquilo que o Senhor nos deu. Estamos felizes porque nós podemos participar deste momento. Podemos te adorar, Senhor, também com os nossos pertences, porque o Senhor tem nos abençoado. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor cuida de nós e supre todas as nossas necessidades financeiras, econômicas, financeiras, afetivas, necessidade de saúde, disposição. Muito obrigado pela vida, Senhor. Obrigado pela oportunidade de te adorar na tua casa. Em nome de Jesus, abençoa aqueles que vão administrar essas ofertas, esses dízimos, que o façam de maneira fiel a ti e que sejam, Senhor, fiéis naquilo que o Senhor tem confiado. Senhor, esteja abençoando cada um daqueles que estão sendo fiéis e os que não estão, que o teu Espírito esteja convencendo, porque esta é uma obra que só o Senhor faz. Em nome de Jesus, recebe a nossa gratidão. Amém. Every breath that I
esses adoradores. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Provérbios capítulo 22. Um texto bastante conhecido, não é verdade? Provérbios capítulo 22. Eu estou dando sequência àquela série de mensagens sobre família. E eu creio que a palavra de hoje é muito boa para quem tem filhos e melhor para quem não tem ainda. Melhor ainda para quem é solteiro ou que é recém-casado. Mas eu creio que todos nós podemos ser abençoados com esta palavra. Senhor, eu declaro a minha dependência de Ti, ó Pai. Declaro que eu preciso da Tua ajuda, da Tua graça, da Tua presença, da Tua unção, da Tua direção nesta noite. Para que o Teu Espírito, ó Deus, nos desafie e fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Provérbios 22, verso 6. Diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Só os irmãos agora. Amém. Os irmãos podem assentar. Eu vou pedir a ajuda do Teófilo. Hoje a minha pregação será um tanto diferente. Na verdade, ela não será uma pregação, ela será um estudo, na verdade. Mas eu espero que os irmãos acompanhem com a mesma atenção. Vou falar hoje sobre o lar, uma escola por excelência. Muito do que eu ensinei para os meus filhos, de certo, foi que eu aprendi. Aprendi diversas maneiras, aprendi com pessoas que faziam errado e com pessoas que faziam certo. Com pessoas que faziam errado, eu aprendi como não fazer. E com pessoas que fizeram certo, eu aprendi como fazer. E muito do que eu não ensinei de bom para os meus filhos, muitas coisas eu não aprendi. E outras talvez eu tenha aprendido, mas não tenha praticado. Mas eu espero que nesta noite algo fique na sua mente, no seu coração, mesmo você que já é avô, que é avó, pai, mãe, você que não é casado, porque todos nós temos muitas coisas para aprender. O lar é uma escola por excelência. Eu estava lendo uma reportagem do jornal A Folha de São Paulo, e nessa reportagem diz que entre 10 advogados citam divergências sobre como educar os filhos entre as razões mais comuns para um casal se divorciar. Que coisa tremenda, irmãos. Um advogado de nome Luiz Quinel dava uma palestra sobre direito de família. Quando um casal, cuja mulher estava grávida, de 5 meses, o marido levantou e perguntou: doutor, o senhor acha que é cedo demais para discutir sobre o tema educação de crianças? E ele respondeu: vocês estão
6 meses atrasado. E ele diz: para quem tem opiniões muito firmes sobre a educação de filhos, deve ser mais seletivo na escolha do cônjuge. Pode colocar aí, Teófilo. Por quê, irmãos? Porque a educação de filhos, às vezes, quando se casa, está namorando, está noivo, não se pensa muito nisso, né? Acha que depois vai se resolver essa questão. Eu aconselhei um casal que me pediu um aconselhamento até o casamento deles. E eles são de formações bem distintas. Um de formação espírita e outro de formação católica e também evangélica. E eu perguntei: vocês já pararam para pensar como vai ser a educação dos seus filhos? Isso agora não é problema, mas daqui a pouco pode ser. Mas às vezes, quando se está namorando ou noivando, não se pensa nisso, né? E muitos acham que o amor que os uniu vai ajudar depois a vencer. É complicado, irmãos. Porque se um tem uma opinião firme, se um sabe o que quer, está convicto, não importa qual é a sua forma de pensamento. Pode ser ateu, pode ser o que for. Se ele está convicto que ele está certo, e a outra pessoa está convicta de estar certo também, vai gerar um grande conflito. Não é? Vamos falar um pouquinho sobre o que é educar. Pode passar. Educar é acompanhar e influenciar, de alguma forma, o desenvolvimento de aprendizagem das capacidades físicas e intelectuais. Os pais são pais ou são educadores? São pais e são educadores. Alguns autores entendem que toda educação familiar é educativa. Tanto pode ser negativa como positiva, mas o certo é que é educativa. A forma como os pais reagem ou não ensina a criança as consequências de seu comportamento, mesmo que essa não seja a intenção. Os pais têm muita importância na educação dos filhos, pois são responsáveis por legitimar ou rechaçar conhecimentos e valores adquiridos pelas crianças no processo civilizatório. Exercem, portanto, importante mediação na relação da criança com o mundo. Ou seja, a criança não aprende tudo dentro de sua casa, com seu pai e sua mãe. Vai aprender na escola, nem tudo que ela aprende na escola é certo. Vai aprender com a convivência com outras crianças. Até pouco tempo, não faz muito tempo, os meus filhos pediam para dormir na casa de alguém, especialmente quando chegaram aqui. E muitas vezes eu não os permiti que dormissem na casa de determinada família. E a Elisa, que é mais assim, gosta de arguir mais, está sempre perguntando o porquê, até hoje. E um dia perguntando, por quê? Mas eles também são cristãos. E assim, falando com uma certa veemência, eu disse, isso não é garantia de que essa família tem os mesmos princípios que nós temos. Especialmente aqui nos Estados Unidos. Disse, minha filha, veja bem, grande parte dos casais, até mesmo cristãos, são separados. E você nunca sabe como que é a convivência desse casal e o relacionamento deles com seus filhos. Se você olhar a estatística, grande parte das pessoas que abusam de enteados vem de lares assim. Eu não sei. Eu não sei se esse casal, essa família para quem você está pedindo para dormir lá, eu não sei se eles estabelecem um limite ou não. Até que hora se pode ver televisão? O que se pode ver na televisão? Esse pessoal, a coleguinha sua, se é do Teófilo, seja do que for, eles têm liberdade para ver internet, o que quiser na internet? Eu não conheço essa família, eu não sei quais são os valores, eu não sei como é que eles estabelecem limites para os seus filhos. Eu não posso permitir. Muitas vezes eles ficaram chateados comigo. Irmãos, pai e mãe têm que entender que você, mais do que ser amigo dos seus filhos, você tem que ser pai e mãe.
Esse negócio de ser amigo de filho, muitas vezes não dá certo, não funciona. Antes de ser amigo, você tem que ser pai. E tem que ser mãe, nos moldes da palavra. Amigo, se der. Quando dá, porque amigo você sabe como é que é, não é? Ah, um filhão, amigão. Beleza, amigão. Vai lá e toma sua cervejinha. Vai lá e toma, enfia a cara, amigão. Vem tomar comigo, amigão. É amigão. Amigão deixa tudo, né? Amigão passa tudo. Cuidado. Então, os pais têm um papel muito importante na educação dos seus filhos. Agora, próximo aí, Theo. Vamos lá. Como não educar um filho? Como não educar um filho? Quando você vê que eu estou chegando, você vai passando, por favor. Eu achei interessante o que eu vou dizer agora, irmãos, e muitos de vocês já conhecem, porque eu estou sempre falando deste assunto porque eu acho ele extremamente relevante. De tanto lidar com marginais e delinquentes, é atribuído aos policiais de Houston, no Texas, né? Esses princípios que eu vou colocar aqui, eles chegaram à conclusão de que os pais têm grande parcela de culpa na educação negativa dos seus filhos, e numa tentativa de chocar os pais, não é? E de conscientizá-los de suas responsabilidades, eles publicaram uma norma de 10 pontos com o seguinte tema: como criar filhos, pode ir, como criar filhos delinquentes. Primeiro, você quer saber como é que cria um filho delinquente, um filho marginal? Primeiro, comece na infância a dar a seu filho tudo o que ele quiser. Assim, quando ele crescer, ele acreditará que o mundo tem a obrigação de lhe dar tudo o que ele deseja. Irmão, se tem um país que você pode dar tudo para o seu filho, crianças de 5 anos já tem iPhone 6. Em Águas Formosas já tem o iPhone 8, porque já aqui não chegou ainda. Mas criança de 5 anos já querendo iPhone 6. O que é que uma criança de 5 anos, irmãos? Mas tem muitos pais que dão. Porque não pode contrariar os seus filhos. Eles pediram, eu tenho que dar. Eles querem. Então dá tudo que seu filho quiser. E assim ele vai achar que todo mundo tem a obrigação de dar o que ele quiser. Não é? 2, vamos lá. Quando ele disser nomes feios, o seu filho disser nomes feios, não é? E eu não posso aqui, não precisa falar, que você sabe alguns. Ache graça, o pai, você tem uma coisa bonitinha, é uma criança que mal sabe falar e xinga aqueles palavrão pela metade, não é bonitinho? Pois é, ache muita graça. Mas sabe, irmãos, olha, eu sou de uma família de 10 irmãos. Até hoje, irmãos, quando eu vou num ambiente, por exemplo, eu vou ver um futebol, às vezes na padaria dessas aí, ou em algum lugar, e de vez em quando alguém solta um nome feio. Até hoje, eu estou com 50, quantos anos? 50 e poucos anos. 50 e poucos anos. Até hoje, quando alguém fala um nome feio perto de mim, aquele negócio, eu sinto que eu estou sendo agredido, eu fico inibido perto daquele ambiente, com 50 e tantos anos. Agora, sabe por quê, queridos? Ai de nós. Eu não estou dizendo para o pai falar isso, mas na minha época, fala que a ponte que caiu para você ver perto do meu pai. Irmãos, antes da ponte cair, já tinha caído um dente. Era uma mão na boca, irmãos, um tapa na boca. Vai lavar sua boca com sabão. Ninguém na nossa casa aprendeu a xingar, falar palavrão. Lavava a boca com sabão, irmãos. Não é esse sabonetezinho Dove, ou seja lá, macio, não. É sabão de pedra, não é? Irmãos, lá no Nordeste tem muita água, Formosa nunca teve sabão de pedra, não, mas até hoje tem sabão massa, né? Tinha massa. Né? Quando ele disser nomes feios, ache graça, isso fará considerar-se interessante, né? Terceira forma de criar um filho delinquente: nunca lhe dê qualquer orientação religiosa. Espere até ele chegar aos 21 anos, decida por si mesmo, afinal de contas, não é? O meu filho hoje, irmãos, eu estou impressionado, como aqui dentro e fora da nossa igreja,
As crianças é que determinam onde é que o pai deve ir, que culto que o pai e a mãe devem participar. Não são os pais que orientam eles, não são eles que orientam os pais. Eu não quero ir naquela igreja, eu não quero ir na igreja hoje, eu não quero os pais, então nós não vamos. Deixa ele terá 21 anos, que quando ele terá 21 anos, ele tem idade de escolher. Agora, só que eu acho interessante é que o seu filho não quer ir para a escola e você obriga. Aqui, seu filho não quer ir para a escola, a polícia vem te buscar. Agora, por quê? Para poder servir ao Senhor, ir à igreja, ele tem que mandar em você. Me explica um negócio desse, se é que você consegue. Não é? Quer criar filho delinquente? Então, deixe ele, inclusive nessa área, governar a sua vida. 4. Apanhe tudo que ele deixar jogado. Livros, sapatos, roupas, faça tudo para ele, para que aprenda a jogar sobre os outros, toda a responsabilidade. Afinal de contas, ele não tem compromisso nenhum em casa, né? Você, mãezona, a super protetora, o paizão, amorosão, o vovozão, não é? Chegou em casa, o filho joga no chão, que bonito, vovô, joga os palitos de fósforo tudo no chão, agora pega, vovô, agora pega, vovó, papai, pega. E o papai morto de cansado, um dia duro de trabalho, aguentando mal agachar, vai lá e agacha e pega. Bonito, né? Muito bonito. Faça tudo o que ele quiser. Pais, por favor, me ouçam. Jovens que estão aqui, me ouçam. Não, quando você chegar à idade de ter filhos, mas já embuta isso na sua mente, no seu coração. Já coloque assim, não é isso que eu quero para a minha vida. Não é isso que eu quero para os meus filhos. Não é assim que eu quero educá-los. Eu quero educá-los de forma diferente. 5. Travou aí, vamos lá. Discuta com frequência na presença deles, assim não ficará muito chocado quando o lar se desfizer mais tarde. Discute na presença dos filhos, briga, xinga um ao outro, não é? Irmãos, eu estou acompanhando um caso agora recente, uma família que está se separando. E eu vi os pais falando, eu no maior, assim, cuidado para tocar no assunto, tirando eles dos filhos. Ele simplesmente fala de coisas que um ou outro fez de errado, que feriu o relacionamento, que está levando à separação, na presença de criança de 3 anos. Aí, irmãos, quando há separação, o que acontece? Os filhos já estão preparados para aquilo. Não é? Afinal de contas, já se prevenia, já se esperava isso, né? Porque pai e mãe que discute a ponto de faltar o respeito um com o outro. Um jovem senhor me liga do Brasil, de Belo Horizonte, e digo, pastor, nós estamos passando essa situação, agora recente. Eu estou acompanhando esse caso também. Eu digo, meu irmão, por favor, vamos tentar trabalhar a reconciliação. Ele disse, pastor, não tem mais jeito não, porque já chegou ao ponto de haver falta de respeito, tanto de mim para com ela, dela para comigo. A gente não tem mais, não consegue mais olhar um para o outro. Já nos desrespeitamos tanto. Que coisa, irmãos. Que coisa. Não estou falando de pessoas incrédulas, não. Estou falando de gente dentro da igreja. 6. Dê-lhe todo o dinheiro que quiser. Inclusive não pergunte nada. Está querendo dinheiro? Toma. Quer dinheiro? Toma. Meus irmãos, olha, meu pai foi um homem muito sisudo, muito firme. Mas qualquer coisa que nós chegássemos em casa, diferente daquilo, a gente tinha que prestar contas. Especialmente dinheiro. Onde é que você achou essas moedas? Naquela época era moeda, irmão, nem nota não era. Moeda.
Irmãos, desde pequeno, lá em casa, nós somos 7 homens e 3 mulheres. Todos os homens, desde criança, tiveram que trabalhar, engraxando sapato, vendendo verdura na feira, vendendo pastel. A minha mãe fazia pastel, bolinho, era excelente cozinheira, mas nós tínhamos que trabalhar. Agora, o que eu mais gostava de fazer era engraxar o sapato dos meus primos, Ormínio ou Isaías. Eles se revezavam na prefeitura de uma cidade chamada Bertópolis, na divisa com a Bahia, lá perto do Daniel. Porque todas as vezes que o Ormínio ou Isaías chegava, irmãos, o sapato estava brilhando, mas nós encostávamos a nossa caixa de engraxar no sapato dele, quase que ele colocava só por educação mesmo, colocava e a gente dava aquele capricho. Olha, por essa posição que você já sabe que eu sabia engraxar bem, pegava aquela, dava aquela engraxada com a escova, aí pegava a flanelinha, ó, fazia até aquela musiquinha com a flanela. Quem já engraxou o sapato? Quem sabe do que eu estou falando? Irmãos, o sapato ficava brilhando. Ficava brilhando. Naquela época ele tirava uma nota de 5 cruzeiros, sei lá que dinheiro era aquele, tirava 5 cruzeiros. E meu grande desejo era que ele fizesse isso longe do pai e da mãe, porque toda vez que ele dava perto do pai e da mãe, assim que ele saiu, o pai e a mãe diziam assim: passa dinheiro para cá, é muito dinheiro para você ficar. Oh, meu Deus. A felicidade nossa era quando alguém fazia isso que o pai e a mãe não viam. Porque... Mas vamos lá. 7. Satisfaça todos os seus desejos de comida, bebida e conforto. Negar pode acarretar frustrações prejudiciais. Não gosta não, Abel? Então não come, Abel. Irmãos, o menino está com 6 meses. Ah, não gosta não, Teofinho? Então não come feijão não, filho. Você está com 7 meses. Né? Porque se fizer isso, a criança pode ficar frustrada. Né? Evite frustrações que são prejudiciais, né? Satisfaça tudo que ele quiser, não é? Eu não quero almoçar, não, eu quero comer batata frita na hora do almoço. Ah, filhinho, com 15 anos o filhinho, então vai comer batata frita. Ah, eu quero comer Burger King na hora do almoço, então é Burger King que você vai comer. É? Aí você já viu o que vai acontecer, né, irmãos? 8. Tome partido dele contra vizinhos, professores e policiais. Todos têm má vontade do seu filho. Irmãos, eu sou pai, aqui está a minha esposa que é mãe. E não tem um pai, não tem uma mãe que não fica do lado do seu filho. Filho brigou na escola e chegou e aconteceu uma coisa e contou lá uma história. Você logo já defende o filho, você nem sabe o que aconteceu, chega lá e já querendo tirar satisfação com o pai do outro filho, do menino que você brigou e tal, como se ele fosse o dono da verdade. Fique sempre ao lado do seu filho, ele nunca está errado, sempre está certo. Ah, esses professores estão perseguindo meu filho. Tira de uma escola, leva para outra. Na outra também, você vai ver que o professor vai perseguir seu filho. Aí quando seu filho tiver com 37 anos e na cadeia, aí você vai perceber que, na verdade, seu filho nunca teve certo, ele sempre teve errado. E que professor nenhum nunca perseguiu seu filho. Foi seu filho que era malandro mesmo, que não queria saber de estudar e queria enganar e queria só tirar proveito da situação. Irmão, não estou dizendo que professor não erra, não estou dizendo que o vizinho, o filho do outro lá não erra com os nossos filhos, não. Erra. Mas muitas vezes, irmãos, a gente fica tão assim, sabe? Aquela coisa, né? Quem é do interior aqui, naquela época, o São Rosa era pequeno, mas hoje era uma grande metrópole, mas naquela época que havia muita coisa rural, né? Fazendas por perto. Eu me recordo quando eu ia passear na fazenda dos amigos do meu pai, e o dono daquela fazenda dizia assim: olha, não passa ali perto não, que aquela vaca está com um bezerrinho. Aquela vaca é mansa demais, mas quando está com um bezerrinho, ela vira um bicho, ela vira uma vaca. Mas ninguém encostava perto daquela vaca, porque a bicho ficava uma fera, né? Galinha, irmãos, igual nós já criamos muita galinha, quando a galinha estava com uns pitinhos que chegava assim, arrepiado assim, a gente não encostava.
É por isso que fala, né? Fica igual a galinha choca, né? Aquele negócio, né? E às vezes o pai e a mãe ficam igual a galinha choca em volta dos seus filhos, achando que todo mundo está errado, só o seu filho está certo. Procura saber, antes de tomar qualquer partido do seu filho, procure saber, realmente ele tem razão naquilo que falou? Ele falou toda a história, ou só contou a parte da história que beneficiou ele? Você vai descobrir que, na maioria das vezes, ele contou só a parte da história que é favorável a ele. Então, não fique contra os outros e vai ficando logo a favor do seu filho, sem saber o restante da história. Agora, você tomou conhecimento da história, teve testemunha, fato, mostrou, não, aconteceu assim, assim, aí sim, não vai tirar essa satisfação, mas procure agir de forma correta. 9. Quando eles se meterem em alguma encrenca séria, dê essa desculpa. Mas olha, desde pequeno, eu nunca consegui dominá-lo. Sempre foi assim. Esse menino sempre foi muito temperamental, né? Sempre foi assim. Será que sempre foi assim? Ou porque nunca teve uma boa disciplina? E, finalmente, 10. Prepare-se para uma vida de desgosto. Irmão, isso aqui não veio de uma escola evangélica, não foi um pastor que escreveu, foi um corpo de policiais que, de tanto lidar com pessoas marginais, chegou à conclusão que é o resumo, é a síntese, depois de ouvir os marginais, os delinquentes. Meu pai nunca me disse para não fazer isso, ele nunca estabeleceu limites, sempre deixou fazer o que eu quiser, e por aí afora vai. Aí eles escreveram isso, não é? E eu segui nessa mesma linha, nessa mesma pista, e um pastor chamado Isaltino Gomes Coelho, ele, não sei se ele se inspirou, se baseou nesses postulados aí da polícia do Texas. Ele foi nessa mesma direção e disse assim: você quer tirar o seu filho da igreja? 5 pontos, 5 formas de tirar o seu filho da presença do Senhor e da igreja. Vamos lá. Valha-se dos menores pretextos, como cansaço, chuva, indisposição para faltar aos cultos. Crie no seu filho a ideia de que frequentar reuniões da igreja não é importante. Não é assim. Uma pergunta para os irmãos: por que você acha, com todo respeito, e espero que os irmãos não me levem a mal, por que você acha que está vazia a nossa igreja? Ontem eu estava lá na casa da Eliane, antes do chá de panela, e fui lá beliscar uma manga, acabei beliscando, foi uma carninha assada antes de vir para o chá de panela aqui. E lá tinha vários amigos deles lá. E quando eu estava saindo, eu disse: pastor Carlos, o senhor me dá uma carona? Pessoal, eu vou ali no compromisso e volto depois. Deixa eu lá e sair. Eu falei: Eliane, parabéns pelo que você fez. Os irmãos já repararam como chega tanta gente em nossa casa na hora de ir para o culto? Não chega ou não chega? E o que você faz? Na maioria das vezes, o que a gente faz? Eu não vou à igreja. Agora, essas mesmas pessoas chegaram no dia seguinte na sua casa, 20 minutos antes de você ir para o trabalho. Você vai ou não? Meu filho, vai, porque se não for, não entra a verdinha, não é? Não entra a verdinha. Eu estou vendo um programa importante aqui na televisão, sei lá o nome do programa que tiver. Mas é engraçado que esse programa importante não tira você de ir para o trabalho, mas tira você da igreja, não tira? Agora eu pergunto, se você tem filhos, e os seus filhos vê você dando esse grau de importância para a igreja, você acha que ele vai valorizar? Ele vai achar que isso é importante para ele? Se por qualquer coisa você deixa de ir à igreja? Como é que ele vai estar processando na cabeça dele? Aquilo que é importante, meu pai e minha mãe faz. Mas aquilo que não é,
ele não está nem aí. Eles não estão nem aí. E com esse tipo de atitude, a gente vai afastando os nossos filhos de Deus e da igreja. Segundo, em casa, à mesa ou nos bate-papos, comente e critique o ensino e as atitudes do pastor e demais líderes. Seu filho crescerá não os vendo como sérios e não respeitará o ensino deles. Né? Faça da reunião em volta da mesa um lugar para poder detonar o pastor, detonar os líderes da igreja, detonar o grupo louvor. Que grupinho, que musiquinhas, né? Você viu como é que desafinou? Viu como é que... Pouco tempo atrás eu ouvi uma história de que o pastor foi fazer uma visita. Chegou lá, pastor Davi. Você sabe que menino, quando está assim, especialmente assim, que está já entrando na pré-adolescência, muito curioso, né? E o menino, o pastor chegou lá para fazer uma visita, e o menino chegou lá, o pastor sentou-se à sala, e o menino chegou assim. E toda hora olhava de um lado e olhava de outro do pastor. O pastor continuou a conversa, continuou. E lá pelas tantas o pastor incomodava, disse, meu filho, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada? Ele disse, não, pastor, é porque o meu pai falou que o senhor é um homem de duas caras, eu estou tentando ver onde é que está a outra. Na hora da refeição, o pai dele tinha detonado o pastor. Agora o menino estava procurando. Agora você acha que seu filho vai procurar ajuda nesse pastor? Que você tanto detona quando ele precisar? Né? Então, cuidado. Terceiro, faça do seu lar um lar como todos os demais, sem Deus. Que valor tem a Bíblia para você aplicar seus princípios a todos os aspectos da vida familiar? Não é assim que muitos lares estão fazendo? Um lar sem Deus acorda num desespero tremendo, cada um com suas necessidades, cada um com seus afaceres, vai para o trabalho, volta, come igual animal, baixa a cabeça e come, e volta para outro dia, não tem um momento para dizer, oh Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por este alimento, o Senhor nos guardou, vamos ler a palavra aqui, vamos aplicar isso, o que Deus ensina sobre isso? Lá na casa da Eliane ontem, estava conversando com uma senhora, e ela dizendo, pastor, meus filhos são um caso sério. Eu me recordo quando eu era pequeno, eu falei uma coisa com o meu filho, e ele então me retrucou, e eu disse, meu filho, vê lá como você fala, hein? Eu sou sua mãe. Você precisa me respeitar. Ele disse, mãe, é verdade que eu preciso te respeitar, mas a Bíblia fala também para você não me provocar ira. Aí ela baixou a cabeça e disse, ô Senhor. Tem lares que vivem como, sabe, queridos? Aí chegou domingo, pega a Bíblia e vai para a igreja. Você não sentou com seu filho, com sua filha, com sua mulher, com seu marido, um tempo por dia para ler a Bíblia com eles, para orar? Como é que essa criança vai valorizar as coisas de Deus? Hein? Me ensina, me fala. Ela vai chegar numa escola, querido, a menos que você coloque uma escola particular, cristã, ela vai chegar numa escola que vai ouvir tanta coisa a respeito de Deus, tanta coisa a respeito da igreja, só coisa ruim. Como ela não recebeu nenhuma base saudável, educativa, religiosa, você acha que essa criança vai valorizar a Deus, as coisas de Deus? Não vai, querido, não vai. 4. Em casa, use todo o seu tempo com televisão ou computador. Não separe tempo para ler a Bíblia e orar. Afinal, basta orar de vez em quando na igreja. Seu filho aprenderá que ler a Bíblia e orar é coisa de nerd. Não é? Todo mundo, afinal de contas, hoje tem telefone, que já está aí com internet, não é? E vive o tempo todo cada um isolado. Meu filho mais novo está com 19 anos, mas pergunta ela para você ver. A menos que ela não esteja falando a verdade comigo.
E se não estiver, ela vai ter que responder perante Deus. Você já separou um tempo hoje para falar com o Senhor? Para ler a palavra? Quanto tempo você está dedicando para olhar seus interesses na internet? Facebook, seja lá o que for. E quanto tempo você dedicou para ler a palavra? Quanto tempo você consegue ficar sem alimentar o seu corpo? E seu corpo ficar bem? Irmãos, eu fui criado com feijão e arroz. Até hoje, irmão, se eu ficar 3 dias sem comer feijão, posso até comer arroz todo dia, mas se eu ficar sem comer feijão, eu sinto uma leve fraqueza. E se eu ficar sem comer, vou falar assim, não, com exceção do tempo de jejum, mas, irmãos, se você me viu comendo 3 horas da tarde, alguma coisa aconteceu de errado comigo. Ou aquela família me convidou e eu, por educação, fui e me deram almoço 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. E eu não sabia que ia ser naquele horário, mas você vai ver que eu vou começando a ficar pálido, eu vou perdendo o interesse de conversar, porque dá meio-dia, meu horário de almoçar é meio-dia, querido, entendeu? E eu tenho que alimentar. Agora, quanto tempo você fica sem se alimentar da palavra de Deus, de ter comunhão com o Senhor? E você se sente bem? Tem gente que fica sem comer muito tempo e fica bem. Bom, talvez tenha um exercício que ele adquiriu, mental, tão forte, que consegue ficar bem sem comer 2, 3 dias. Eu acho que algumas pessoas fazem isso também na área espiritual. Só que eu não acredito que consegue ficar bem espiritualmente falando. A verdade é essa. Não é? Essa semana eu me reuni com uma pessoa que está vivendo um momento muito delicado na vida, praticamente está entrando numa crise violenta, perdendo família, perdendo bens, perdendo uma série de coisas, porque num momento de destempero ela fez falou e fez algumas coisas que levou tudo a perder. Aí eu sentei com essa pessoa e disse: meu irmão, pessoas como você e eu que somos sanguíneos, nós não podemos abrir mão de jeito nenhum de estar o tempo todo orando e lendo a palavra, porque nós somos muito duros no falar. E a Bíblia fala que para pessoas assim, só o fruto do Espírito resolve. Não adianta, querido. Por mais polido e educado que eu tente ser, que eu consiga ser, vai ter um momento que eu vou estourar, vou explodir, vou falar o que eu não gostaria. Então, é só o fruto do Espírito que resolve. Então, pessoas como você e eu, que somos sanguíneas, nós temos que estar o tempo todo dizendo: Deus, me controle, me segura. Ó, Espírito Santo de Deus, toma lugar na minha vida. E lendo a palavra e orando. Quinto, comente à vontade a vida dos membros da igreja diante do seu filho. Quando os encontrar depois, cumprimente-os com um sorriso e os chame de amados e deseje-lhes graça e paz. E eu não usei outra expressão porque não para achar aqui, porque aqui é quase a paz do Senhor. Como a gente não comenta assim, né? Senão ia achar que é muito assembleiano, não é? Eu coloquei essa aqui assim para achar que é de vida abundante mesmo. Não é de assembleia que eu estou falando, não. É para vida abundante mesmo. Amados, graça e paz, irmão. Não é? Mete a lenha no sujeito, no irmão. Fale mal mesmo, não é? Joga o sujeito no buraco, jogue na lama. Aí quando encontra um sorriso, oh, meu querido, oh, meu amado, tudo bem, meu querido? E o seu filho vai dizer assim: mas pai, lembra o seu pai, não é sua mãe que falou? Pai, mas cala a boca, menino. Cala a boca, menino. E às vezes, irmão, o menino não vai calar de jeito nenhum. Mas pai, mãe, o senhor estava falando agora que fulano e tal é um velho, como é que chama? Que não paga? É o quê? Um veaco, é um não sei o quê, que é e agora você está chamando de irmão querido, amado, que o senhor está falando que não é para a gente nem ficar, nunca emprestar dinheiro para ele, que não chegar nem perto, que está, e agora você está chamando de amado? Querido? Não, irmãos, não podemos ser assim. Quando a gente faz assim, a gente afasta nossos filhos de Deus e da igreja. Essa é a verdade, né? Eu quero adiantar um pouco mais minha palavra hoje.
e vou falar sobre 10 mandamentos para os pais. 10 mandamentos para os pais. Vale para mim e para você, eu acredito. Vamos lá. Primeiro mandamento. Diga o que a criança deve fazer em vez de dizer não. Simplesmente não, né? Não faça isso. Educar é corrigir. Corrigir é substituir uma forma de reação inconveniente por uma adequada. Dizer apenas não faça isso é dar uma ordem negativa. A criança tem prazer na ação. Para desviá-la da ação inconveniente, é preciso sugerir-lhe a ação conveniente, a fim de não privá-la do prazer de agir. Não é verdade? Não faça isso. Por quê? Porque eu estou mandando. Porque eu estou mandando não é a forma correta de dizer. Há um momento que talvez vai precisar dizer. Talvez não carece muita explicação naquele momento. Sim, porque sim. Acabou. Mas, na maioria das vezes, nós pais, em vez de simplesmente dizer assim, não faça isso, meu filho, minha filha, eu gostaria que você fizesse isso. Desse uma outra alternativa. Ou você não deve fazer isso, porque isso não é bom, mas se você fizer assim, mostrar o outro lado do que é bom para ela fazer. Porque aí ela vai tendo o quê? Ela vai tendo consciência do que é certo e do que é errado. E ela vai gradativamente aprendendo que se ela souber o que é certo e optar-se por fazer o que é errado, ela vai sofrer as consequências. Mas se nós simplesmente dissermos não, e ela não souber por que do não, e não souber o que ela deve fazer, ela não vai ter essa consciência do que é certo e errado. Segundo mandamento. Não diga que uma coisa é má apenas porque lhe aborrece. Irmãos, esta é a verdade. Nós muitas vezes dizemos para os nossos filhos para não fazer alguma coisa, porque não é bom. Por quê? Porque isso não é bom. Eu me recordo de um pastor que eu convidei para pregar há alguns anos atrás na igreja que eu era pastor em Valadares, depois aqui nos Estados Unidos, pastor Alcides, e ele um dia falou, Patente, sabe como eu descobri que eu estava ficando velho? Eu disse, não. Alguns acham que é quando cai o cabelo, né? O cabelo fica branco. Ele disse, eu descobri que eu estou ficando velho, porque eu não gosto das músicas do meu filho. É mesmo? Eu falei assim, pois eu acabei de descobrir que eu estou ficando velho também. Irmãos, não adianta. Pastor Davi, eu e os outros aqui, lembro com saudade. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Ao sentir o mundo ao meu redor, nada fiz que pudesse ser feliz. E por aí afora vai. Grupo Logos, Vencedores, Novo Alvorecer, só música assim. Eram 100 ovelhas, juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas, que o pastor cuidou. Irmãos, essa música, a Elisa, o Teófilo e a Damares se lembram muito bem, porque esses meninos, irmãos, alguns deles, que menino difícil de dormir. E eu já tinha cantado as músicas, tudo que eu podia cantar, Jandira e eu. E o que acontece? E quando eu já não aguentava mais cantar as músicas, eu começava a cantar para eles assim. Eram 100 ovelhas, as 99, as 98, as 97, as 96, as 95. Tanto é que até hoje ele sabe contar de 100 de cabeça para baixo. Que eu já não tinha mais música para cantar. Aí a Elisa até hoje gosta. Pai, cadê aquela música das 100 ovelhas? Mas é verdade, irmãos, que o Beto tem lá. Você tem 2 filhos, Beto. Não adianta. Esses meninos vão gostar das músicas dele até quando puder, mas daqui a pouco. Vai mudando de geração, muda o estilo de música. Não é mais. Não é? E às vezes a gente fala assim com eles assim, eu não gosto porque não é bom. Às vezes é porque não tem nada de errado.
às vezes com o que ele gosta. Mas é porque, como nós estamos numa outra geração, a gente não gosta. Então, não diga simplesmente que isso não é bom, porque te aborrece. Não é uma forma saudável de fazer, não é? Se é má, cumpre dar a razão de modo compreensível para a criança, e esta razão deve estar na coisa em si, não no agrado que nos causa. Por que isso não é bom? É porque isso, por isso, por isso e por isso. Agora sim, você deu uma razão do porquê que eu não devo usar isso. Mas não é só porque você não gosta. Né? Terceiro mandamento. Não fale da criança em sua presença, nem pense que ela não escuta, não observa, nem compreende. A criança se sente objetivo da atenção dos adultos, quer quando elogiam, quer quando a censuram. Desenvolve uma excessiva estima de si mesma, que a levará a procurar essa atenção de qualquer maneira e a sofrer quando não consegue. Então, a gente pensa muitas vezes, irmãos, que a criança está perto ali. Como é que chama esse garoto aí? Richard. O Richard está ali e tal, às vezes os pais estão conversando, e você olha para o Richard assim, não está nem aí para vocês, não está te olhando, em momento algum olhou a cabecinha assim, está brincando. E a gente costuma achar que eles não estão antenados, que eles estão ligados. E aí a gente fala alguma coisa, e aí pronto. A gente faz ou uma coisa boa ou não, e aí vai acabar atingindo. Eu me recordo que, quando a Damares era pequena, a gente dava uns desenhos para ela ficar, e ela ficava assim embaixo do banco, sentadinha assim entre um banco e outro, colorindo, não é? Uns desenhos que a gente dava. E eu estava fazendo um estudo, lembro como hoje, o estudo era sobre Samuel, lembra disso? Não é? E eu perguntei para a igreja, quando eu estava fazendo o estudo, sobre qual era o nome daquele menino, quem era o sacerdote que estava naquela época. E a igreja muda, e a Damares brincando ali, colorindo, e a Damares levantou a cabeça assim, sacerdote é ali, e baixou a cabeça. Continuou. E olhei assim, e passou. Daqui a pouco, perguntei como é que se chamava a mãe do garoto. Ana. E respondeu todas as perguntas que eu tinha feito. Irmãos, mas na minha cabeça ela não estava prestando atenção em coisa nenhuma, que ela estava simplesmente colorindo. Esse menino é muito lerdo. Isso é uma leseira só. Isso fala. Isso só está entrando direto na mente do coração dele. Então não faça esse tipo de comentário. Não é? Quarto mandamento. Não interrompa o que uma criança está fazendo sem avisá-la previamente. A criança tem prazer na ação. Interrompê-la subitamente é causar-lhe violenta emoção de natureza inibidora. Se é necessário interrompê-la, proceda de modo que se evite a emoção de surpresa. Ok. O Marcos e a Débora estão ali. Colocaram um desenho que a Cibele gosta. E eles não querem que a Cibele durma, porque daqui a pouco vai para a igreja. Colocaram um desenho que ela fica acesona. Mas já são 6h15, o culto é às 7. Mas o desenho dura 1h15. Filha, eu vou colocar este desenho aqui, mas não vai dar para você ver todo o desenho. Quando for na hora, daqui a pouco o papai e a mamãe vão para a igreja. Então nós vamos fazer o seguinte, combinar o seguinte. Quando for na hora da gente ir para a igreja, a gente vai dar uma pausa e depois você vê. Tá bom assim? Você entendeu? Mas aí você coloca o desenho para a criança. Deu 15, 10 para 7. Deu controle? Vamos. A criança não entendeu. Ficou sem entender.
ela se sentiu agredida. Não foi dada nenhuma explicação para ela por que foi interrompida aquela ação. Às vezes eu estou falando de um desenho, mas pode ser uma brincadeira qualquer, alguma coisa assim. Nós pais temos, às vezes, achamos que eles não estão entendendo, ou não entendem. Entende sim, entende. Quinto, não manifeste inquietação quando a criança cai ou não quer comer. Você já viu aquela criança que cai e o pai fica assim, ai meu Deus do céu, e aí fica aquele negócio todo, ai, está sangrando, tem que dar ponto, tem que dar ponto. Um cortinho aqui, realmente um cortezinho aqui, sai muito sangue, e aí aquele desespero, e a criança fica apavorada e tal. A Débora está rindo que ele não faz isso, né, Débora? Não, né? O Marcão faz, né? Desesperado, né? Então, irmãos, a gente às vezes tem essas atitudes de apavoramento, esse desespero, e transmite essa inquietação para a criança. Às vezes eu estou falando disso, mas às vezes é só até mesmo problemas pessoais do casal, da família, é uma situação às vezes financeira. E a gente vai jogando toda essa inquietação, porque a criança vai vendo a gente, ela sabe, a gente transmite para elas. Se a mãe está amamentando, então, já transmite tudo para a criança, desde a amamentação. Por que meu filho é tão ansioso assim, É claro, às vezes está lá quando ela estava lá no ventre, às vezes, na formação dela, às vezes é quando estava amamentando, ou quando já está grandinho, não é? A inquietação alarmada em torno de qualquer episódio da vida de uma criança serve apenas para ampliar o tom emocional do acontecimento. Cumpre, ao contrário, considerar as coisas com naturalidade, para que nela se desenvolva a capacidade de dominar suas próprias emoções. A gente vai ensinando assim. Meu filho, nós temos que fazer assim, por isso, por isso, por isso. Procurar dentro da uma certa serenidade, mesmo que às vezes exija uma certa atitude mais rápida. Sexto, vou mudar esse negocinho porque eu não gostei desse negocinho. Ocupe-se dos interesses e necessidades da criança em vez de somente demonstrar amor, acariciando-a constantemente. O carinho físico é agradável para quem o dá e recebe, mas pode não corresponder aos interesses e necessidades reais da criança. Deus, amor, aceitação, significado, apreciação, segurança, pertencer, ensino, elogio, disciplina, etc. Porque muitas vezes, irmãos, naquele momento, a criança ela não está precisando de um beijo. Ela não está precisando de um carinho. Ela está precisando de uma exortação. Ela está precisando de um outro tipo de ação, ainda que seja feito com amor, com carinho. Mas, muitas vezes, a gente transmite de uma forma que faz com que a criança ache que ela está sendo aprovada naquilo que ela está fazendo. Não é? Sétimo, vá passear com a criança em vez de levá-la para passear. Eu gostava de fazer uma pergunta em relação a esse texto que nós lemos. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Ensina a criança o caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Falei o mesmo versículo? Não. Primeiro eu falei, ensina a criança no caminho. E o segundo, ensina a criança o caminho. Qual é a diferença de ensinar a criança no caminho e ensinar o caminho? Pastor, onde é a loja da Toyota, a concessionária da Toyota? É ali, olha. Você vai nessa rua direto, ali você vira à esquerda, ali é a loja da Toyota. Eu ensinei onde que é. Pastor, onde é a concessionária da Toyota? Venha cá. Aí eu vou com ele até lá e disse, aqui é a loja da Toyota. Eu fui com ele, eu ensinei. Não só leve seu filho mande seu filho para passear, vai com ele, não é? A criança, por suas deficiências naturais, é uma dependente. Quanto mais cedo se anular em seu espírito tal sentimento de dependência, tanto mais rapidamente se completará o sentimento de que se basta a si mesma. Levá-la para passear é colocá-la na dependência da iniciativa alheia.
Ir com ela passear é associá-la à iniciativa e à ação, o que lhe dará mais prazer. Não é? Por quê? Porque você está junto com ela, fazendo com ela. Você não simplesmente jogou uma bola lá e deixou a criança brincar, jogá-la o tempo todo com a bola. Você joga para mim, eu jogo para você. Você está interagindo com ela, você está participando com ela. 8. Não faça sermões morais à criança pequena. As expressões de conteúdo moral são incompreensíveis para a criança pequena porque são abstratas. Os discursos e sermões que as contenham valem somente quando expressão inteligível de um estado de espírito que ela não compreende e que a alarma. Não é? Muitas vezes a gente dá um baita de um sermão numa criança que ela não está entendendo nada. Desculpa eu usar algumas expressões, irmãos, e eu sei que em casa depois os meus filhos falam assim: pai, você tem que parar com esse negócio de ficar usando a gente como exemplo. Mas não tem jeito, vocês nasceram, foi na minha casa, não foi na casa do outro, então aí acerta comigo. Então vai lá. A Damares era pequena, eu me recordo disso. E a Jandira tinha colocado uns bebelôzinhos, né? A gente só tinha ela nessa época, colocado uns bebelôzinhos em cima da mesa. E ela já estava arrastando, já estava quase que andando naquela fase assim. Não é? E nós achamos que não deveríamos tirar tudo de casa. Nós achamos que deveríamos ensiná-la a transitar. Algumas coisas que seriam perigosas, é claro, mas não mais. Aí ensinamos para ela que ela não deveria tocar naqueles objetos. Irmãos, os irmãos já repararam que é como você falar assim para a criança: aqui você pode. Você coloca 1000 outras coisas e fala: aqui você pode, mas nesse aqui você não pode. Isso aí. 1, 2, 3 vezes. Na terceira vez que ela tocou, pequenininha, demos umas palmadinhas para ela sentir. E disse: aqui não pode, é perigoso, não pode. Toda vez que ela chegava e chegava pertinho assim, olhava: não, papai, não, saía. Porque, minha filha, é muito importante você ouvir os seus pais, meu filho. A Bíblia diz que os filhos têm que obedecer os pais. Oh, meu Deus, uma criança de menos de 1 ano, tá? Entendeu? Não vai entender. 9. Sempre cumpra as suas promessas. Agora, cuidado que você vai ouvir aqui, porque se alguém saiu, foi a Filó que saiu, né? Ainda bem que o filho dela está grande. Porque se eu falo sempre cumpra as suas promessas, irmãos, eu não aguento esse negócio de pai. Meu filho, eu vou te estrangular. Aí houve um negócio desse e fala: o pastor falou que para cumprir a promessa, criança de 6 meses, e chega lá e estrangula a criança. Não faça promessa que você não vai cumprir. Para a criança, prometer é começar a realizar. Se a promessa não se cumprir, haverá uma frustração, como se a criança houvesse sido privada de alguma coisa. O que se dá em seu espírito o seu espírito origina a descrença, não é? Agora, tem um outro lado também. Quando chegar em casa, você vai ver. Eu fui fazer uma visita e a Jandira falou assim: meu bem, aqueles meninos não gostam mais que a gente vai visitar a casa deles. Por quê? Pelo que você fez. Irmãos, eu já não aguentava mais. Era um casal de amigos meus, eles eram diáconos da igreja que eu era pastor em Valadares, e sempre que eu ia visitar, mas esses meninos, irmãos, eles eram da pá. Eu não sei se tem criança que não é da pá virada, e nem sei o que é pá virada, mas é como se falam, né? Esses meninos, irmãos, eram da pá virada, que meninos. Eu já não aguentava mais, porque toda vez que eu ia lá, os pais prometiam que iam fazer alguma coisa. E um dia, irmãos, eu fiquei nervoso, fui visitá-los, esses meninos aprontaram, porque toda vez que eu chegava, acho que eles sabiam que o pai não ia fazer nada, e eles aprontaram. E o pai falou assim: quando o pastor for embora, você vai ver, vou levar você para o quarto e vou dar umas varadas, uma surra em você. Eu disse: meu irmão, não se preocupe comigo não, a gente já tem filho, a gente sabe que é assim mesmo, se você quiser fazer isso agora, pode fazer. Acho que ele ficou tão sem jeito, irmãos, que ele acabou, acho que ele esperava aquilo, ele foi lá, mas... Aí depois das visitas, os meninos olhavam assim pra gente, assim, como quer dizer, esse pastor aí não pode brincar muito com ele não, né?
momento, querido. Sabe qual foram os momentos mais difíceis que eu disciplinei meus filhos? Ou que nós disciplinamos os nossos filhos? Foram os momentos que a gente estava em lugares em que não dava para fazer aquilo naquele momento, mas que as crianças não eram tão pequenas que não podiam entender depois o que estava aprendendo. Porque esse negócio de criança pequena, até uma certa idade, tem que ser no ato, não adianta, porque depois não vai associar a disciplina com o ato que ele cometeu de errado. Mas tem criança que, à medida que vai crescendo, ela já consegue associar a disciplina com o ato do erro que ela cometeu. E alguns dos nossos filhos, alguns dos nossos 3 filhos, então, fizeram algumas coisas. Então, sabe qual eram os momentos mais dolorosos para nós? Era quando a gente estava num lugar que não dava para corrigir. Aí nós dizíamos assim: quando nós chegarmos em casa, nós temos que conversar sério sobre este assunto. Aí, irmãos, eles ficavam bonzinhos e o clima do ambiente era gostoso. Daqui a pouco a gente chegava em casa todo alegre. E alguns dos nossos 3 filhos são muito espertos e depois ia logo dormir, ia logo assim, sabe? Rapidinho. Aí o que acontecia? Meu filho, minha filha, vem cá. O que nós conversamos lá naquele lugar? Não falei que a gente teria que conversar. Você fez aquilo, você sabia que estava fazendo errado, não sabia? Então, agora o papai ou a mamãe vai ter que fazer isso com você. E às vezes, quando estava com muita raiva, e para tempo passar raiva, como é que eu falava, Damares? Ia lá para um lugar e falava o que vai fazer o quê? Eu deixava a vara num lugar mais distante, falava o que com você? Minha filha, por favor, vai buscar a varinha. O nome da vara tinha um nome, irmão. Não é qualquer vara, não. É uma vara de fedegoso. Aquilo enverga, mas não quebra. Aquele negócio. O nome dessa vara chama vara da correção. Não era vara do espancamento, não era vara da ira, era vara da correção. Porque muitas vezes, irmãos, nós não disciplinamos nossos filhos. Muitas vezes nós descontamos a raiva que eles nos fazem. Isso não é corrigir. Isso é descarregar a sua raiva contra o seu filho. Isso não é educação. 10º mandamento. Então fica aqui. Prometeu, cumpra. Agora não fica prometendo que vai matar, que vai estrangular, que eu vou fazer isso, fazer aquilo. Você não vai fazer essas coisas, querido. Então não faça isso. Daqui a pouco seu filho e sua filha vai ficar zombando de você. Vai ficar, isso, ó. Gogó. Sempre diga a verdade para a criança. A mentira até pode ser aceita socialmente, mas para a criança é uma desilusão e destrói a autoridade como fonte de conhecimento e fonte da verdade. Nós temos, às vezes, achamos que para os nossos filhos a gente pode falar mentira. Não, fala a verdade. Por que você não está dando esse presente? Por que você não fez? Por que você não chegou? Por que você não... Fala. Fala aquilo que precisa ser falado. Fala dentro de uma capacidade que a criança tem de entender, mas fala a verdade. Porque é mentira, irmãos. Como diz aquele filósofo famoso, né? Tem perna curta. Mentira não é a melhor saída para quem quer ver um filho, uma filha nos bons caminhos, não é? Tenho mais coisas para falar, mas o tempo está avançando, eu não quero avançar, me delongar muito. Mas eu creio que, de alguma forma, esses princípios, se levados a sério, pode nos levar a termos lares que fazem diferença nesses dias de hoje, irmãos. Não é? Lares diferentes nos dias de hoje. Filhos abençoados. Irmãos, os filhos educados assim, durante o tempo que às vezes eles estão sendo debaixo da disciplina, ninguém gosta, como o próprio Deus diz na sua palavra. Mas, se você perguntar para nossa casa, 10 filhos,
O que fez com que você fosse assim, que você não... Graças a Deus, pelos acertos dos nossos pais. E às vezes, olhamos e vemos que eles falharam em muitas coisas que poderiam ter acertado. Agora, quando eu me casei, eu vi muitos casamentos de pessoas que viviam mal. E eu dizia assim para mim, quando eu era um jovem ainda, adolescente, não é esse o tipo de casamento que eu quero para mim. Antes de me casar, já dizia isso. E quando eu via, às vezes, algumas famílias desajustadas, com filhos rebeldes, crianças pirracentas, tem uma parte aqui, irmãos, que, deixa eu ver só quando eu falo sobre como abençoar seu filho, não é? Tem uma parte aqui, deixa eu ver qual parte, que diz assim, é o 6º princípio. Estabeleça o diálogo, a conversa amável e amigável como prioridade para orientar e corrigir seus filhos. Mas quando se fizer necessário, não hesite em usar a vara da correção. Está entre aspas, porque é um termo muito famoso lá no Brasil. Ela é um santo remédio para curar pirraças, malcriações e desobediências. Hoje, os nossos filhos, quando a gente vai em algum lugar, no supermercado, e a criança fica assim, eles mesmos falam, pai, mãe, bastava uma só, né? Bastava uma só, meu filho. Agora, não vem com esse negocinho assim, menino. Isso é massagem. Ele tem que levar uma para ele sentir. Entendeu? Agora, não é aqui, não é no pescoço, não é aqui. Aqui, Deus fez um lugar acolchoado para poder receber esse tipo de carinho. Não é? A vara é um santo remédio para curar pirraça. Os pais só não devem esquecer de uma coisa, muito importante. Disciplinar não é espancar, nem física, nem psicologicamente, é corrigir. Observação. Use o recurso da vara somente quando vocês estiverem certos de que seu filho ou filha ultrapassou o limite estabelecido com consciência de que estava fazendo a coisa errada. Porque muitas vezes nós damos a ordem para os nossos filhos e eles não estão entendendo. Às vezes fazem o que é errado porque não entenderam. Agora, certifique-se de que ele entendeu e que te errou por consciência, com consciência. Aí, na hora que você tomou conhecimento de que ele errou com consciência, aí é hora de usar essa parte acolchoada que Deus fez atrás para poder dar uma boa chegada. Porque, irmãos, pais que fazem isso aqui, você não vai ver filho aqui, levando na cabeça de cacetete de policial. É muito bonita essa cultura americana, não é? Muito bonita a cultura americana. Não faça assim, deixe seu filho se crescer. Mas engraçado, não é? Está ali o capelão, também sou, entramos em presídios, mas colocam Bíblia em tudo quanto é presídio, não é? Fazem questão de mandar Bíblia para tudo quanto é presídio. Por que em presídio pode ter Bíblia e na casa não pode ter? Interessante, não é? Então, queridos, nós pais temos uma grande responsabilidade. Agora, só uma palavra final. Você, como eu, nós não somos sábios o bastante para repassar tudo isso para os nossos filhos. Nós precisamos da graça de Deus, porque muitas vezes a gente pode até ter o conhecimento teórico de como fazer. Mas às vezes, irmãos, quando se está com raiva, às vezes a gente age de forma errada. Por isso nós precisamos todos os dias, como pai, como mãe, ajoelhar e dizer, meu Deus, tenha misericórdia, me ajude, para que os nossos filhos amem o Senhor, tenham prazer em andar nos teus caminhos, tenham prazer em te servir. Para que a nossa família seja uma família que possa fazer diferença nesse mundo.
Oh, meu Deus. Às vezes, ó Deus, quando estou ensinando, eu vejo como já falhei. Mas vejo também que pela Tua graça, muitas coisas pude fazer de forma certa. Mas eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor me ajude, a mim e a minha esposa, a acertar, ó Pai. Nós sabemos muita coisa, mas só o saber, ó Deus, não é o bastante, não é suficiente. Nós queremos declarar que nós precisamos da Tua graça para instruir nossos filhos em Teus caminhos, de forma que eles amem ao Senhor de todo o coração. Tenham alegria em Te servir. Peço que o Senhor abençoe a cada família aqui representada. Aqueles que ainda vão construir família, Senhor, que esses princípios possam ficar gravados em suas mentes e corações. Assim eu peço a Tua bênção, ó Deus, sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar. Vamos cantar e depois orar. Amém. Irmãos, eu sei, quando eu olho para mim, e olho para minha mulher também, vejo como já falhamos. Não somos uma família, longe de ser uma família perfeita. Mas eu agradeço tanto a Deus pela minha família. Queria pedir que o Teófilo, a Tamara, vem aqui, filha, deixa o teclado aí, a Elisa, o André, vem cá. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus, esse privilégio que Deus tem me dado. Me recordo que alguém um dia disse a Sara,
Alguém disse um dia que... O que você está fazendo aí? Eu quero chamar minha família aqui. Ai, moço, desculpe, moço, eu não pude. Eu vou buscar. Ai, você tá vendo? Tá vendo como é que a gente não é uma família perfeita? Como é que tá longe de ser uma família perfeita? Como que a gente erra? Ai, mano, Deus tem sido muito bom para conosco, irmãos, que apesar das nossas limitações, das nossas imperfeições, Deus tem nos abençoado muito, né? E eu louvo ao Senhor por isso. Glória a Deus. Senhor, eu quero me curvar diante de Ti, Senhor, para Te agradecer pela bênção dessa família que o Senhor nos deu. Talvez os irmãos todos já perceberam que nós não somos uma família perfeita, e louvado seja o Teu nome por isso. Mas somos uma família que buscamos a Tua presença, queremos o Senhor sempre conosco, nos guiando, nos direcionando nos Teus caminhos, ó Pai. Ó Deus, alguém disse que Noé foi um mau pregador, porque não conseguiu arrebatar multidões. Mas outro disse que foi um pregador tão bom que conseguiu salvar sua família. Eu quero ver muita gente salva através do ministério que o Senhor nos confiou, Pai. Mas, ó Deus, eu não quero ver nenhum dos meus queridos que não esteja salvo, Senhor. Quero ter alegria um dia de com a família inteira, completa, nos céus, curvado diante de Ti, adorar o Teu santo nome. E assim eu peço essa mesma bênção para as famílias aqui representadas. Aqueles que ainda não vieram para o Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja movendo o coração de cada um, para que em breve essas famílias estejam completas para Ti também. Recebe nosso louvor e nossa adoração, em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo seja sobre a nossa família, sobre a família de cada um aqui presente nessa noite, sobre a família de cada um daqueles que nos acompanham pela internet e sobre a família do Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua família. Amém. O culto vai continuar no salão social.